eu sofri um atentado de feminicídio. O pai da minha filha atentou contra a minha vida. Nascida em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a Kátia é apaixonada por pessoas e as suas histórias. Mãe da Catarina, construiu uma carreira sólida, com mais de 20 anos em gestão de pessoas, atuando na transformação cultural e liderança. Hoje, a Kátia é diretora de Total Rewards para a América Latina na Nestlé, aqui no México, liderando iniciativas que impactam mais de 80 mil colaboradores em mais de 15 países. Mas o que pouca gente sabe é que para chegar onde ela está, a Kátia precisou vencer batalhas que, sinceramente, parariam muitas de nós. Hoje, ela conta pra gente como transformou o seu maior desafio de vida em motor de força, inspiração e inclusão. Kátia, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui. Eu me sinto honrada de ter uma mulher que eu admiro tanto, para eu poder entrevistar você hoje. Então, muito obrigada por topar esse convite. Rafa, eu quem agradeço. Eu confesso que eu já tive muitas experiências de falar em público, mas quase todas com roteiro. E agora aqui, assim, dessa forma tão descontraída, talvez seja uma das primeiras com gravação. Mas vamos lá, vou fazer o meu melhor. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui. E pra gente começar, eu queria saber de você o que você viveu nessa vida de imigrante, que ninguém te contou, mas que você viveu na pele aqui no México. Olha, boa pergunta. Não é a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de carreira internacional, de sair do Brasil. Eu já tive em 2010, quando eu tive a chance de ir para a Suíça, mas era um cenário completamente diferente. México tem muitas coisas diferentes na minha vida. É a primeira vez que eu saio do Brasil, sentada numa cadeira de rodas, com a minha filha de 8 anos de idade e viver todo esse mundo. E talvez o que ninguém me contou que não era tão fácil assim a gente entender a cultura do outro país. Eu achei que eu era autodidata. Achei que era só vir, chegar e viver. Plug and play. Exatamente, que tudo ia acontecer normalmente. E estou aqui há um pouco mais de um ano e meio, e todos os dias eu tenho descoberto algo novo e que eu me surpreendo e que eu falo, poxa, como assim eu não sabia disso antes? Desde questões legais do país, de cumprimentos, palavras, e até mesmo essa questão, assim, desde gastronomia, música, enfim, até mesmo questões culturais, profissionais, trabalho, enfim. É uma descoberta diária, e eu acho que é isso que ninguém havia me contado. Eu achava que existia um momento de adaptação, e aí ok, e cada um se adaptava o mais rápido possível, mas não. Quando você não é do país, é diariamente aprendendo algo novo. Isso que foi para mim e tem sido o grande X da questão. Que legal. É interessante você trazer isso, Kátia, porque eu sempre falo para as minhas mentoradas que quando você sai do seu país, é uma excelente forma de autoconhecimento. É verdade. Porque você experimenta tantas coisas novas e conforme você vai aprendendo coisas novas, você aprende muitas coisas sobre si mesma que você não sabia quando estava no teu país, que é o que a gente chama de eu desconhecido. Exato. E aí eu queria saber de você, o que você descobriu sobre você que você não sabia antes de migrar? Bom, novamente, eu tenho uma condição especial, e eu falo que é muito especial, por ser uma pessoa com deficiência, né? Tenho uma lesão na medula, então estou numa cadeira de rodas. E é a primeira vez, né, só fazem 3 anos que eu estou nessa condição e vivi o início dessa condição no meu país, cercado pela minha família, por amigos, dentro de um ambiente que eu conhecia, uma zona de conforto, com pessoas que me davam muita assistência. E eu tomei a decisão de me desafiar, de sair da minha zona de conforto e vir para o México. Então, algo que eu descobri nessa jornada, primeiro é a minha coragem. Eu não tinha noção do tamanho da coragem que eu tinha. Eu ouvi de muitas pessoas, de maneira descontraída ou de maneira séria, que loucura que você está fazendo, né? E também eu descobri a minha capacidade de me adaptar nessa diferente situação, condição, de adaptar porque aqui eu não tenho a minha família, por aqui a minha rede de apoio são amigos como você, não são pessoas que a gente aprende a conhece ao longo da jornada. Então eu também entendi como eu consegui me adaptar nessa minha condição, vivendo com a minha filha. Então a adaptabilidade para mim também realmente foi algo muito forte.
a flexibilidade de aceitar as coisas que poderiam dar certas e as outras coisas que não, e tá tudo bem aquilo que não deu certo, porque também é ver oportunidade em tudo aquilo que a gente vivencia. Total. E não como dificuldade. E eu também aprendi muito aqui nesse momento no México a olhar o copo cheio, né, que se fala, mas assim, de olhar beleza em tudo que eu vejo. Eu comecei a admirar coisas que talvez no Brasil tenha, e com certeza tem, por exemplo, essas jacarandás maravilhosas que tem pela linda. cidade. Eu outro dia falando para minha mãe, ela me disse assim, mas aqui tem tanto IP. Eu falei, é mesmo, acho que eu não reparei. Eu falei, é verdade, é que quando a gente sai, a gente começa, eu vim aqui com esse mindset de dizer, eu quero buscar tudo aquilo que é belo. Que incrível. Então isso me ajudou muito, e foi essa mudança que fez esse meu despertar. E belo não está só aqui no México, o mundo, muita coisa é bela, mas se a gente não tem esse olhar, a gente acaba passando muita coisa desapercebida. Então, Que incrível. Com certeza, acho que foram esses 4 elementos que fez a minha grande mudança e o que eu tenho aprendido aqui no México. Cara, é incrível você falar isso, porque eu falo muito sobre a lente. Quer dizer, você aqui no México conseguiu trazer uma lente de ver o belo. Trazer uma lente de eu vou apreciar o belo, eu vou aprender, eu vou crescer e eu vou fazer dar certo. E isso faz muita diferença, porque infelizmente tem muitas mulheres que põem a lente errada e acaba não aproveitando essa expatriação. Exato, exatamente. Né? Eu escuto muito isso e de pessoas que tiveram, né? A gente começa a se conectar com pessoas que têm vivências, experiência como a nossa, de viver o mundo, né? De viver essa vida internacional. E aí você tem muitas histórias de pessoas que vão para vários lugares e tem assim uma lista de reclamações, de coisas ruins, do que aconteceu. E realmente essa lista vai existir em todos os lugares. Exatamente. Mas colocou tanto foco ali que acabou esquecendo ou perdendo a oportunidade de viver o belo que ali também tem. E foi isso que eu quis também nessa nova vida que eu tenho, de falar, não, eu quero aproveitar grande parte do meu tempo. Não que tem dias que eu falo, poxa vida, por que isso aqui tá acontecendo, né? Nem todos os dias a gente tá com a lente da alegria, né? Com a lente boa. Mas eu também aprendi algo nesses últimos 3 anos, de que eu também não preciso ficar o dia todo com essa lente de não alegre. Então, quando ela chega, quando esse momento de, por que isso aqui não funcionou, por que eu tive esse tratamento, por que tá faltando isso, não tenho acesso àquilo, uma coisa que eu faço muito, eu não gosto de andar sem relógio, porque sempre quando eu percebo que eu tô com esse sentimento de frustração, raiva, revolta, enfim, qualquer coisa, eu olho no relógio e falo, tá bom, eu vou ficar 20 minutos com esse sentimento e depois eu vou deixar ele embora. Que legal! E isso eu aprendi nesses últimos 3 anos, com o médico que até que me acompanhou, ele falou assim, todos nós temos esses momentos de tristeza, frustração, e eles fazem parte da nossa vida, não tem como negar, você precisa dele. Mas a sacada aqui é você aprender a gerenciar o quanto desse tempo que você quer gastar com esses sentimentos. Cara, que baita sacada! Então você comece a mandar comandos para o seu cérebro de quanto tempo você vai ficar com eles e quanto tempo você vai deixar eles embora. Não deixe ele ficar por muito tempo. Porque se você não colocar um tempo, ele vai permanecer porque você perde o controle, ou então entra no automático e você fica aquele dia, que dia chato, aquele dia cansado, aquele dia frustrado, melancólico. Então, não. A partir do momento que você reconhece, e aí está a grande sacada, você aprender a reconhecer o sentimento, seja ele da alegria ou da tristeza, e aí você fala, poxa, eu quero ficar com esse sentimento por tanto tempo. E aí você começa a controlar. Então foi algo que tem funcionado para mim. Que legal. Quanto tempo você pratica isso? 3 anos? 2 anos. 2 anos, assim. Demorou um aninho ali para eu aprender, entender e aceitar e falar, será que isso aqui funciona mesmo? E aí faz 2 anos que tem funcionado na prática para mim, sabe? E eu acho legal isso que você traz, Kátia, porque eu sempre fui uma pessoa muito otimista e eu vejo um pouco isso em você, um pouco não, muito disso em você. E eu não sei se você compartilha, mas eu era aquela pessoa otimista, sou, né? Sempre fui muito animada, alegre. E aí, quando eu vinha a tristeza, quando vinha a frustração, tava triste, as pessoas falavam, mas você tá triste? E eu falava, não. E aí hoje... Negava, né? Exato, negava aquele sentimento. E hoje eu sei que tá tudo bem eu não estar bem em alguns momentos da vida. Sim, exato. Isso aconteceu comigo também. Você também passou por isso? Passei por isso. Ainda acontece, porque tem dias, né? No trabalho geralmente acontece isso. Fala, nossa, hoje você tá brava.
Eu sempre respondo, eu estou brava, mas vai passar. Daqui uns 10 minutinhos vai passar, eu tô controlando. Adorei, Daqui 10 gente. minutos você volta, que vai voltar, tá bem. Mas por enquanto eu estou brava. Já põe o cronômetro, depois você volta. Adorei, adorei. E, Kátia, pergunta que eu faço para todo mundo. O que fez você vir para o México? Por que Uau. você fez essa mudança? Uau, essa pergunta realmente traz muitas lembranças e também muito orgulho. Bom, tudo aconteceu, tudo começou. Bom, assim, Kátia sempre foi uma pessoa que sempre teve muita vontade, coragem e sempre muita, assim, essa vontade de explorar o mundo, assim. Isso é algo que fazia parte de mim, certo? Só que teve um elemento no Brasil que aconteceu comigo em outubro de 2022. Isso, então, vai fazer quase 4 anos esse ano, então 3 anos e meio, que fez com que eu quisesse estar fora do Brasil naquele momento, né, nesse momento. E, infelizmente, eu faço parte de uma estatística muito triste, principalmente no nosso Brasil. Aqui no México também. Brasil e México são países que concorrem com essa estatística, infelizmente. Eu sofri um atentado de feminicídio depois de um relacionamento de 17 anos, pai da minha filha, atentou contra a minha vida, né? Um casamento que até então eu achava um casamento tudo bem, um casamento que ou então eu fazia com que tivesse tudo bem, mas na verdade foi tudo bem por muito tempo. Eu também não posso negar isso. Eu acho que isso é importante porque às vezes quando acontece algo muito ruim no seu relacionamento, você quer taxar que o relacionamento sempre foi ruim, mas 17 anos eu posso seguramente dizer que 14 dele eu vivi uma vida muito cheia de amor e de felicidade. Mas os últimos 3 anos foram momentos muito difíceis na nossa relação, que até então a gente entendeu, eu achei que a gente tinha entendido, mas pelo jeito só eu entendi, que o divórcio era a decisão. E aí, depois de muita conversa, enfim, a gente tomou essa decisão de divórcio, inclusive tínhamos a mesma advogada tratando a nossa situação, porque tudo era amigável. Mas, infelizmente, no dia 18 de outubro de 2022, ele atentou contra a minha vida. Ele me espancou, ele achou que eu estava morta. Como foi isso, Kátia? Foi uma crueldade gigante, né? Porque nesse dia acordamos, já não dormíamos no mesmo quarto, claro, a gente já estava nesse processo de divórcio, e esse foi o dia que a gente ia assinar o divórcio. Inclusive foi esse dia, um dia antes eu tinha falado para ele, olha, amanhã é o dia de assinar o divórcio, nós vamos lá no cartório, vamos encontrar com a advogada, enfim, e depois disso você já não volta mais para o nosso apartamento. Eu venho para minha casa e você já sai daqui com as suas coisas, porque aí Cada um acabou, segue a sua vida. né? E aí ele falou, ok, vamos seguir então. Era 6h30 da manhã, nós tínhamos um protocolo de deixar minha filha na portaria do nosso prédio, lá em São Paulo, para ir para a escola. O transporte da escola levou ela, depois voltamos para dentro do prédio. Ele me ofereceu uma carona, porque ele falou, era rodízio do meu carro, ele falou assim, eu te levo até o trabalho. E porque, olha, nosso senso de compromisso, né? No dia do meu divórcio, eu resolvi ter 2 reuniões importantes no trabalho antes de assinar o divórcio. Olha onde estava a minha cabeça. A cabeça de uma pessoa focada na carreira. É bem isso, né? E eu falava assim, então, quando o advogado falou, olha, eu te encontro 8 horas no cartório, eu falei, 8 horas não. Põe depois do meio-dia, porque eu tenho 2 reuniões no trabalho. Que eu não posso faltar. Que eu não posso faltar. Depois eu assino o divórcio, né? No horário do meu almoço. Olha. Pra não perder a produtividade. Olha isso. Cabeça né? da mulher, né? Querendo, né, cumprir todos os seus compromissos, né? E, inclusive, era um assunto guardado a 7 chaves. Os únicos que sabiam que eu estava passando por um divórcio, além de mim mesma, né? E dele, era minha filha, que naquela época tinha 5 aninhos, então, assim, né? A idade do meu pequenininho. E os meus pais e os pais deles eram os únicos. Não era um assunto que eu tinha falado para outras pessoas, além da advogada, psicóloga, que eu já estava na época, e uma amiga. Era esse ciclo. Então, para fora, externamente, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, eu queria manter esse
não saber o que está acontecendo. Então, porque a vida estava normal. Enfim, voltando, fazendo a história longa curta, ele me oferece essa carona, eu entro no carro na garagem do nosso apartamento, e aí eu me lembro da seguinte pergunta que ele me fez. Kátia, você tem certeza que você está fazendo? Então, naquele momento, eu falei, é do divórcio que ele está falando. Eu só olhei para ele e falei, tenho. É só isso que eu lembro. E depois eu já me lembro, já quase morta. Naquele momento, ele começa a me bater dentro do carro, me espancar. E isso foi isso foi muito forte. Até mesmo porque ele era um lutador de UFC, de MMA. Então, algo que ele sabia era bater. E ele era forte, ele sempre foi muito vaidoso, né? Enfim. Ele me espanca dentro do carro. Teve uma situação muito triste, né? Que ainda me dá muita dor no coração, porque eu ainda consegui sair do carro na garagem. Isso era por volta de 6h40 da manhã. Eu consegui sair do carro da garagem, eu comecei a gritar, pedindo ajuda. Eu vi um casal vindo em minha direção. E o pai da minha filha gritou para esse casal, sai daqui, porque aqui é briga de marido e mulher. Eu já estava ensanguentada quando esse casal me viu fora do carro. Essas pessoas foram embora. E aí, ali no chão, ele acaba de fazer, né, a maldade. Foi quando, teoricamente, imagina-se que ele achou que eu estava morta. Ele volta meu corpo para dentro do carro, mas no banco da frente, no chão do banco da frente, ali entre o porta-luva e o espaço do banco. Provavelmente eu estava morta, porque para ele conseguir encaixar meu corpo ali, eu estava desfalecida. Total. Né? E ele entra dentro do carro, sai da garagem em alta velocidade. Eu morava perto da Politécnica, para quem conhece São Paulo, perto da USP. Ele pega essa avenida e ele joga o carro num poste a quase 115, 120 km por hora. E esse poste cai em cima do carro e ele sai do carro sem nenhuma lesão, fazendo ligação em vídeo para minha família, para o meu pai e para minha mãe, que estavam a 300 quilômetros de lá, dando a notícia que eu tinha sofrido um acidente e que estava viva. Essa foi a situação. Por uma ligação de vídeo. A ligação de vídeo. Uma ligação de vídeo. Enfim, porque uma outra coisa que ele sabia fazer bem também era dirigir. Ele tinha como hobby, nos finais de semana, sair pilotando motos de alta velocidade no autódromo ou carros. Então, algo que ele tinha habilidade também era dirigir. Bom, enfim, e aí ele faz uma ligação para os meus pais e ele faz ligação para algumas amigas minhas. Que aí, para quem acredita no divino, né, vai falar, ali Deus começa a intervir. Porque ele liga para uma dessas amigas e avisa ela dizendo, Bia, e a pergunta é, por que ele liga para amigas da Kátia, né? Pois é. Enfim. Mas ele ligou. Ele avisa ela, olha, a gente sofreu um acidente gravíssimo, mas vocês podem olhar a câmera que eu não fiz nada contra a Kátia. Ele fala isso para sua amiga na ligação. Então, essa frase foi a frase do condena. Porque quem Óbvio. é o marido... Óbvio. Porque até o momento todo mundo achava, né, que era o marido, né? Que nesse momento está mais preocupado em saber... Com a sua reputação do que com a pessoa que está gravemente. Né? Meu Deus do céu. Bom, enfim. Então, dessa história toda, o que acontece... me recuperam do carro, né? Alguém chamou, que não foi ele, chamou a ambulância, todo o serviço, enfim, me levam para o hospital, enfim. E eu chego no hospital consciente, eu acordo dentro da ambulância já, e quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu falo para quem estava ali foi, não foi um acidente, ele tentou me matar. E quem estava essa hora? Era o pessoal da ambulância? Paramédicos, né? Paramédicos, enfim, mas nessa hora eu acho que eles não deram muita bola para mim, falaram, essa mulher tá doida, acabou de, né, enfim. Mas, enfim, eu vou para o hospital, tive todo o atendimento médico e quando chego no hospital, o médico fala para mim, me manda pro... Eu cheguei sem entender o tamanho do caos que estava a minha vida, eu estava achando que eu ia chegar, fazer um exame de sangue ali, rapidinho, faz um raio-x e
e vai Ser embora. liberada. Eu estava muito preocupada com a minha filha, porque eu estava na cabeça de que, olha, ele vai pegar minha filha na escola e vai sumir com a minha filha. Então, eu falando pro médico, olha, eu preciso resolver isso, preciso sair daqui do hospital, eu preciso pegar minha filha, por favor, enfim. E aí foi quando o médico falou assim, Kátia, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Você está aqui com 3 costelas quebradas, você tem um pulmão direito perfurado, você tem uma hemorragia no estômago, você não tem mais vértebras nas suas costas e você tem uma lesão medular. Ele falou, e eu nem sei como você está falando, minha filha, porque por 50% disso eu daria óbito. E você está aqui falando comigo consciente. Ele falou, você já é um milagre. E eu falei para ele, doutor, e quanta chance eu tenho, então? Ele falou assim, você tem 1% de chance de vida. Meu Deus do céu. Nas minhas mãos, você tem 1% de chance. Nas mãos de Deus, isso um médico me falando, você tem 100. Agora você escolhe qual é as mãos que você quer pegar. E eu falei para ele, doutor, eu quero pegar na mão de quem eu vejo e não de quem me abandonou. É nas suas. Esse Deus não existe. Então, por favor, faça esse 1% virar 100 nas suas. Eu preciso de você. Eu preciso das suas mãos. Mas você sentia dor? Nada. Porque Devia exatamente ser tanta isso. dor que você não sentia. Não, na verdade, o que aconteceu? A lesão medular, para quem não conhece, eu não conhecia, tá? Eu também não. Não conhecia. Inclusive, quando ele falou que eu tinha uma lesão na medula, eu falei, chama meus irmãos, manda trocar minha medula, não tem o transplante de medula. Eu escuto essa história aí. Alguém deve ter uma medula pra me dar. Compatível, alguém da minha família tem. Chama lá aqueles irmãos lá. Eu falava assim, desse jeito. Ele deve ter olhado pra mim e falado assim, é uma ignorante, né? Mas eu falava isso mesmo lá, chama meus irmãos. E ele falava, aí foi quando me explicaram, né? E eu fui entender. A medula espinal, ela é o que conecta o seu cérebro com o seu corpo. Ela é como se fosse um fio condutor que liga realmente aqui o seu cerebelo e vai até aqui a região da lombar. Uhum. E ela é um fio cheio de bracinhos, cheio de membros, que os neurônios circulam por ela, os neurônios, os hormônios, enfim, circula por ela e dá os movimentos, as informações. Então a informação não chegava. Não chegava. E a lesão que eu cheguei no hospital era uma lesão na cervical, que é na altura aqui do pescoço, e uma aqui na altura do umbigo, mais ou menos nas costas. Essas foram as 2 lesões que aconteceu. Esse fio condutor, ele ficou pressionado, né? Então ele não tinha mais a passagem, os neurônios, os hormônios, não conseguiam mais passar pela medula. Então o cérebro já não conversava mais com o corpo. Quando eu chego no hospital, eu não tinha movimento nenhum no corpo. E eu nem tinha percebido isso. Eu achei que eu estava atada lá na maca, por isso que eu não me mexia. E eu estava assim, com o corpo desligado, mas eu não sabia que eu estava com o corpo desligado. Eu achei que eu estava sedada, seja lá o que estava acontecendo. Mobilizada. Então eu não estava nem sentindo falta do corpo. Falei, que ótimo, não estou sentindo dor nenhuma, tá tudo bem aqui. Por isso que eu tinha uma consciência de que estava tudo bem. Porque eu tô aqui falando, enxergando, escutando, pensando. Consciente. Sem dor. Que problema que eu tenho? Caraca. E aí o médico falou isso pra mim, me explicou. Então você tá com essa lesão na medula, o seu cérebro não conversa com o seu corpo. E ele falou, e você só tem 1% de chance de viver. Ele falou, então agora nós vamos entrar com sedativos, porque nós vamos fazer uma cirurgia em você para tentar salvar a sua vida. Mas não temos certeza. E aí foi nessa hora que aí eu acho que mulheres com um pouco mais, tem uma força que nasce, que vem, não sei de onde, vem do além, que eu lembro as palavras que eu falei para ele. Falei, doutor, você não está entendendo. Eu não preciso que você me cede, faça a sedação, porque eu não quero esquecer o que aconteceu comigo. Eu preciso falar isso para a polícia, para os advogados, para o seguro, para o banco. Como é que você conseguiu ter essa... Porque eu preciso salvar a minha filha. Então, por favor, me deixa aqui e corre. Corre atrás dos advogados e da polícia. Porque eu preciso falar com eles. Não deixa eu esquecer o que está acontecendo aqui. Enfim, E aí eles esperaram para trazer as pessoas que você pediu? Em paralelo,
essa amiga que tinha recebido também a ligação. Eu tenho muito privilégio, muita sorte, privilégio. Eu falo, talvez as palavras não sejam sorte, porque as coisas também acontecem de acordo com o que você busca, né? Concordo. Eu já trabalhava na Nestlé naquele momento há 18 anos, 18 anos, e já tinha construído uma carreira de muito sucesso dentro dessa empresa, enfim, assim, tem muita paixão pelo trabalho, pela empresa, enfim, então muita coisa eu já tinha construído lá dentro. E isso com certeza me ajudou a ter um suporte de uma empresa desse porte, principalmente nessa parte burocrática, né? Que legal. Então, em paralelo, essa amiga já tinha acionado dentro da Nestlé. Ela já tinha Os ido advogados? Exatamente. Ela já tinha ido para o hospital, ela já tinha escutado de mim falando, não foi acidente, Beatriz, foi, ele tentou me matar, enfim. Então ela, junto com as pessoas da Nestlé, meu chefe, enfim, muita gente se mobilizou. Que e legal. A Nestlé colocou os advogados, a polícia, o juizado de menor, enfim, muita coisa, seguro de vida, previdência privada. E em menos de uma hora, esse grupo de pessoas estava dentro do hospital para me ajudar. E eu estava dando o meu depoimento, deitada numa maca, falando com todos os detalhes, tudo que tinha acontecido. E neste mesmo momento, o cidadão, se eu posso chamar de cidadão, bom, eu costumo chamar ele de falecido. Ele não morreu, mas ele é falecido. Morreu na falecido na sua história, né? Então, pra gente é falecido. O falecido, assim chamaremos. O falecido estava na delegacia prestando depoimento, mas o depoimento que ele estava prestando não era pelo fato da tentativa do feminicídio, até mesmo que ele nunca confessou esse crime. Nem depois. Nem depois, nunca confessou. Ele só estava lá porque no Brasil, isso eu também não sabia, só descobri nessa situação, quando você sofre um acidente e você impacta algum bem público, e no caso foi o poste, você é obrigado a pagar por ele. Eu não sabia disso. E aí, para você pagar, você vai para a delegacia, faz lá um boletim, tem um processo na delegacia e você tem que deixar lá os seus dados para você depois receber essa conta. E ele foi para a delegacia por causa do poste, graças ao poste. Ele foi para a delegacia só por causa do poste. Exato. Então, enquanto ele estava na delegacia, e que bom que o processo na delegacia não foi rápido, porque tudo isso já passava 1h30, 2 horas do que tinha acontecido. Foi o tempo que eu dei o meu depoimento no hospital, e aí o delegado no hospital conseguiu dar voz de prisão em flagrante na delegacia. Na delegacia, na própria delegacia ele já foi preso. Exatamente. Porque se ele tivesse saído da delegacia, já não era flagrante. E se não fosse flagrante, ele estaria esperando todo esse tempo do processo fora porque não era flagrante. Forte, né? Bom, e assim foi que aconteceu. Ele foi preso e, enfim, segue preso. E a cirurgia, quanto tempo durou? Como é que foi? A cirurgia... Aí você terminou isso e já foi pra cirurgia. Aí depois que terminou isso, aí tem uma história muito engraçada nessa parte. Depois que terminou, que aconteceu tudo isso, né? Engraçado agora, né? Porque depois a gente ri depois do que acontece. Depois que aconteceu essa situação, né? E eu dei meu depoimento, aí eu falei pro doutor, agora a gente pode seguir com o procedimento médico. E talvez seja a minha última vez, né? Aqui. Nessa hora toda, meus pais estavam chegando. Nessa hora também tem outro depoimento interessante, assim. Como nós mulheres também somos muito mais emocionalmente controladas. Chegou meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu pai e meu irmão chegou aos prantos, chorando, né, com muita tristeza, muita dor. E minha mãe chegou forte. Não parecia que estava acontecendo aquilo na minha mãe. E a minha mãe... ela chegou assim, minha mãe é uma pessoa muito serena, aquela pessoa que fala calmo, aquela pessoa que, eu falo assim, ela deve estar muito próxima da santidade, sabe? Por tudo que ela já passou na vida, ela está muito próxima disso. E ela chegou lá, assim, estava preocupada, mas assim, muito mais centrada. E ela fala para mim assim, filha, a mãe já sabe tudo o que aconteceu. A gente já sabe de tudo. As pessoas já tinham contado para ela. E talvez essa vai ser a última vez que a gente vai se ver. E eu sei, filha, que a mãe precisa estar forte para cuidar da sua filha, porque agora eu vou precisar cuidar da Catarina para você.
Só que a mãe não vai conseguir ficar forte se a mãe souber que você foi pro inferno. A mãe precisa saber que você chegou no céu. E para você chegar no céu, você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, minha filha, você vai pro inferno. E aí você mata sua mãe aqui também. Meu Deus. Imagina. Você no meio do olho do furacão. É, a minha mãe fala isso pra mim. E eu falo pra ela assim, mãe, eu preciso perdoar para ir pro céu? Ela falou, precisa. Eu falei, então a gente vai se encontrar no inferno. Porque eu não vou perdoar. Você tá de brincadeira comigo? Não me peça isso, ainda mais nesse momento. Que é isso, mãe? Cara, eu não sabia disso. Foi forte, né? E aí ela falei pra mim, é tudo que você tem pra me dizer, mãe? Ela falou, é. Eu falei, então tá bom, então você me deixa. E ela saiu, sabe? E aquilo me rasgou de um jeito. Enfim. Imagina, né? Fui pra cirurgia, foram 9 horas de cirurgia e aqui estou, eu não morri, né? Tem outra parte engraçada nessa história. Quando eu acordei eu não sabia nem que hospital que eu tava realmente totalmente, né? Eu nem vou falar o nome do hospital, mas acho que muita gente vai saber qual é após essa conversa. E aí, quando eu cheguei lá, quando eu acordo, eu tava numa sala branca, toda branca, e tinha a estrela de Davi lá na parede do hospital, dessa sala que eu tava. Aí eu abri o olho e falei assim, Deus do céu, morri. E Deus é judeu. Porque eu vi aquela estrela do Davi, ele é judeu. Aí eu escutei uma voz falando pra mim assim, amiga, você não morreu, eu tô aqui com você. Aí eu olhei do lado, era uma amiga minha, chamada Márcia, eu falei, Márcia, você também morreu? Morremos nós duas. Ela falou, não, a gente não morreu. A gente tá viva. Aí eu explodi de felicidade. Falei, caramba, acabaram de falar que eu não ia viver e tô aqui viva, Tô viva. Né? Ainda sem movimento, mas eu também não tinha entendido que estava sem movimento. Sem movimento total, do pescoço para baixo, eu não movia. E aí veio a notícia. E aí o médico falou para mim, olha, agora vai ser... E, na verdade, ele falou para mim, você já é o segundo milagre. Você tá viva, né? E aí agora chegou a hora de você saber de uma outra coisa. E eu falei, fala, doutora, agora tá tudo bem, né? Ele falou assim, ó, você está tetraplégica. Do pescoço para baixo, nada mais vai funcionar. Assim, Rafa, a notícia de que eu só tinha 1% de chance não doeu tanto. Talvez eu estava um pouco anestesiada com aquela adrenalina toda do acontecimento. Que eu falei, ok, então deixa eu resolver. Você percebeu? Eu falei assim, deixa eu resolver as coisas práticas, seguro, blá, 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 e vou morrer e acabou. Pronto, né? Mas ele falar a segunda notícia da tetraplegia, assim, meu mundo acabou. E a primeira coisa que eu tive de reação, e me arrependo muito hoje, foi falar para ele, o que você fez com a minha vida? Por que você me deixou viva nessa condição? O que eu vou fazer agora? Eu sou uma imprestável. Eu vou ficar aqui vegetando. Porque assim, meu pensamento naquele momento foi assim, se eu não mexo do pescoço para baixo, o que eu vou ser? Né? Eu não tinha referência nenhuma sobre pessoas. Eu sou a primeira pessoa em cadeira de rodas que eu conheço. E eu acho que você é a primeira que eu conheço também. Entendeu? E sem vergonha disso que eu vou te falar, que eu te falei esses números. No Brasil são mais de 27 milhões. Então, se a gente não conhece, quer dizer que o nosso mundo está muito limitado, né? A gente está numa bolha. Exato. E eu estava nessa bolha, então eu fiquei muito revoltada, muito, muito revoltada. E essa revolta, ela durou muito tempo. Ela durou exatamente 42 dias no hospital, querendo a morte, gritando pela morte, xingando. Essa amiga que eu falo os nomes, foi uma rede de apoio maravilhosa, a gente chama de maridas. Daniela, Rebeca, Beatriz, Bianca e Márcia, que não desistiram de mim. Iam lá todos os dias. A Márcia talvez foi uma das que mais escutou, a Márcia e a Daniela, elas foram as que mais viveu essa revolta comigo, porque eu xingava, eu gritava, eu expulsava, eu pedia a morte, assim, foram momentos muito duros, muito difíceis,
Então, muita coisa aconteceu nesses 43 dias. Eu vou fazer a história mais curta, senão a gente vai ficar aqui dias falando. Não, O pessoal já cansou de nos escutar. Jamais! É muito bom de escutar. E aí, teve várias coisas que aconteceram. Assim, de verdade, não desejo para todos. Eu acho que se quem tiver a oportunidade de viver uma maestria de vida fora do hospital, são muito privilegiados. As pessoas que descobrem esse autoconhecimento, esse autocuidado fora de situações de dor. Mas eu não, eu descobri na situação de dor, mas o hospital foi realmente uma maestria para mim gigante, que muita coisa aconteceu lá dentro. Mas a coisa que foi a minha grande virada de chave, que foi um marco para mim, foi um dia que eu estava totalmente revoltada, foi exatamente após 42 dias, por isso ficou marcado para mim. Esse médico que me atendeu, com todo respeito, e por isso eu fiz aquela questão dos judeus, mas é um judeu ortodoxo, judeu mesmo. Eu acho que eu fui muito abençoada de cair na mão dele. E um dia ele chegou lá, ele ia todo dia me visitar, e aí um dia ele foi lá e falou pra mim assim, Kátia, por que você está revoltada? Assim, se eu andasse naquela hora, eu tinha dado um chute nele, né? Eu preciso te explicar. Essa aí foi a frase. Falei, você tá de brincadeira comigo, doutor, olha a minha situação, né? Como é que você me deixou naquela coisa, lá, xingando, brigando, enfim. E falava, não é esse motivo que tá te deixando brava, com raiva. Fala pra mim, por que você tem raiva? E eu falava, doutor, ela aqui na tetraplegia, eu sou uma imprestável, eu não sou nada. E até esses dias eu não recebia visita, eu não queria receber ninguém, nem minha filha. Eu tava ali todo esse tempo sem minha filha, sem ter notícias da minha filha. Sem ela ter notícias direitos sobre mim. E eu revoltada, gritando, por quê? Porque ele falava assim, não é isso, você ainda não me deu a resposta. Por que você está brava, revoltada, querendo morrer? Eu falava assim, porque ele quis me matar. Foi na hora que eu falei. Aí ele falou assim, agora sim você entendeu. A raiz do problema. Aonde está seu problema? Por que você tá brava, Kátia? Eu falei, porque ele quis me matar. Ele falou assim, alguém que era pra te amar, pra cuidar de você, que prometeu. Pra te proteger. Que proteção, quis te matar. E agora o que você quer, Kátia? Eu falei, eu quero morrer. Ele falou assim, então o que difere você dele? Qual é a diferença? Uau. Se vocês dois querem o mesmo. Ele queria te matar e você quer morrer. Ele falou, por que então você tá bravo? Por que você só não morre? E resolve isso. Meu Deus. Isso foi depois de 43 dias da cirurgia? 42 dias, no 42 dias. E aquilo eu não sabia mais responder, né? Ele falou assim, você tá querendo a mesma coisa que ele. Exatamente a mesma coisa. E a partir do momento que você morrer, você deu a vitória para ele, porque era o que ele queria. E aí vocês dois atingiram o objetivo. Ele falou, então, Kátia, qual é a resposta que você tem que dar para alguém que tentou tirar a sua vida? Aí eu falei, viver. Ele falou assim, então, o que você vai continuar fazendo, Kátia? Aí eu falei, acabou comigo. Ali o choro já tinha desfalecido. Isso era 6 da tarde, mais ou menos. Bom, Rafa, imagina depois disso, né? Depois dessa lição. Ele sai do quarto, eu fico ali pensando tudo aquilo, fui dormir com aquilo, com aqueles protocolos médicos, eu tava com sonda, com catéter, gente tira o sangue, te mede pressão, eu já nem falava, mas só aquilo ficava na minha cabeça. No dia seguinte, 5 da manhã, era o horário que entravam as enfermeiras para fazer de novo todo esse protocolo chato que, né, faziam lá de 3 em 3 horas. E aí, quando elas entram no quarto, eu acordo, desperto, e eu tinha e tenho até hoje o costume de, quando acordava, eu era bem espaçosa na cama, né? Era até uma das brigas, porque eu espreguiçava, abria bem a perna, os braços, e essa imagem ainda vem na minha cabeça diariamente, como é gostoso. Até então eu nem sabia que era tão gostoso assim, agora eu entendo, porque eu sinto falta, né? Não faço Quando mais. a gente perde, a gente dá mais valor ainda, né? Então, mas eu sempre lembro dessa cena, sabe, dessa sensação, uma das sensações que não saiu da minha cabeça. Várias eu já perdi, tipo, eu já nem lembro mais como é que é o tocar da água no meu corpo, enfim. Mas essa eu ainda continuo, sabe, ainda vendo aquela sensação. E aí eu fazia isso na cabeça, e aí quando eu abro os olhos, as minhas mãos, elas estavam segurando os lençóis. Eu tinha fechado as mãos do lençol. No dia seguinte dessa conversa? No dia seguinte dessa conversa. E aquilo foi uma alegria tão grande. E você sentia? E eu sentia o lençol na mão, entendeu? A sensibilidade do lençol na mão.
E aquilo foi uma alegria, eu comecei a gritar de alegria, e a enfermeira também, todo mundo ficando. E aí eu comecei a dar uns pequenos movimentos na mão, e, enfim, Meu ao longo Deus. do dia, o médico volta, ele até fala, olha, não sei o que está acontecendo. Ele sabia, depois ele me contou. Mas independente do que você está fazendo, continue. E vai dar certo. E você tinha mentalizado alguma coisa, Kátia? Você tinha feito algum trabalho de manifestação? Nada, nem tinha. Essa conversa que você está tendo agora, só depois de 2 anos, 3 anos, que eu fui entender, que eu fui estudar, que eu fui pesquisar. Tem não, nem sabia o que estava acontecendo, entendeu? Bom, daquele dia, 43 dias em diante, eu fiquei 5 meses no hospital. Você ficou 5 meses 5 lá? meses. Eu tive uma evolução, que é o que vocês estão vendo agora. Esses movimentos, esse tronco, sabe? Para quem não ia mexer do pescoço para Pra baixo, ter os braços mexendo. É tudo. É poder ter a minha vida, é poder ter a chance de sair do Brasil e vir para o México, sozinha com a Catarina, não é? A pergunta era por que eu vim parar no México, né? Bom, aí tudo aconteceu, enfim, e tudo isso aconteceu, esses movimentos, aí a ciência e Deus explica juntos. A minha mãe estava certa desde o início, desde o dia que ela falou que você tem que perdoar. Porque a partir daquele dia, eu quis voltar a viver. Que legal. E eu falei, aí vem toda essa técnica, teoria que você conhece muito mais e você pode explicar para todas que vão estar nos assistindo. Eu falei, eu não vou entregar mais a minha vida. Eu vou viver e eu vou viver melhor do que eu vivia antes. E não vai ser pouco melhor. Vai ser muito melhor. E aqui está você, maravilhosa. Vai ser muito melhor. Isso não quer dizer, e é importante que a gente saiba que isso não quer dizer que eu estou conformada com a situação. É claro que eu quero voltar a andar. É claro que eu quero voltar ao movimento das minhas pernas. Eu perdi muita coisa. Eu perco muita coisa por não poder andar. E o movimento das pernas, inclusive, se Deus fizesse uma listinha para mim das coisas que eu quero que volte, nem é o movimento das pernas é o primeiro. Eu quero que volte o funcionamento do meu intestino. Eu quero que eu volte a sensibilidade dos meus rins. Eu quero que volte a sensibilidade da minha região pélvica, eu quero que volte a sensibilidade do meu estômago, que são coisas que é invisível para quem não está nessa situação, que não vive essa situação, mas Claro. que para mim é muito pesada. É como a gente acabou de falar, quando eu cheguei na sua casa, eu falei, eu tive que me preparar para vir, porque eu não sei o que a sociedade vai ter de questões de acessibilidade de banheiro. Então eu não como, eu não bebo, faço muita coisa antes para que eu tenha uma qualidade de vida e não passar por nenhum constrangimento. Então, isso é difícil, isso é muito difícil, né? As pernas é o menor dos meus problemas nesse sentido. Então, Deus, lembra aí, o que eu quero primeiro? Se não puder fazer já tudo... Vamos manifestar, se não puder fazer tudo, volta a sensibilidade da minha esfíncter, que já vai estar muito bom, entendeu? Eu já tô abrindo mão de muita coisa. Às vezes também a gente tem uma lista tão grande que eu falei, qual que é a prioridade? Qual é a prioridade? Qual é o Então, nosso foco? eu já deixei claro para ele, até mostrei aqui, ó, aqui é a prioridade, tá? Se voltar a isso, você já tem 80% da minha felicidade de novo. Mentira, eu sou muito feliz. Mas enfim, então, a felicidade que eu quero viver e viver bem é nas condições que eu tenho. E não quer dizer que eu desisti de voltar a andar e tô ali pesquisando, procurando, fazendo um monte de tratamento, todo um monte de coisa que eu posso fazer. Mas enquanto isso não acontece, eu não vou deixar de ser feliz com o que eu tenho. Perfeito. Né? Então foi isso. E a partir do momento que eu fiz essa escolha, naquele dia, o que aconteceu com o meu corpo? O meu corpo estava tão paralisado, tão mobilizado, porque tinha uma quantidade de cortisol gigante nele. E o cortisol é o famoso hormônio do estresse. E quando você está muito estressada no nível, acho que todo mundo já deve ter passado por um momento desse, o que ele acontece? Ele te paralisa mesmo. Você começa a sentir dor de cabeça, dor nas costas, tem gente que trava a coluna, as pernas, não é? Acontece tudo isso. Então, no momento que eu troquei essa mentalidade, eu comecei a gerar os hormônios do bem-estar. Que você já deve ter ouvido falar e deve ter estudado sobre isso. É dopamina, serotonina, oxitocina, todas essas minas da vida. Endorfina. Exato. Essas, né, que são geradas pela sensação do prazer, né, pelo bem-estar. E essa química e essa eletricidade, que é esses hormônios, que faz com que os neurônios, eles se movimentam pela nossa medula espinal. Precisa dessa energia química e elétrica. Porque se isso não acontece, os neurônios, eles paralisam. E aí acontece todo o impacto no nosso corpo.
Então eu comecei a gerar uma quantidade de hormônios de bem-estar tão grande, que a lesão da cervical, ela foi rompida. Os neurônios conseguiram passar por ela. E foi Isso é daí que incrível. começou os movimentos do braço e da perna. Isso é Por que incrível. eu falo que a minha mãe tinha razão? Porque eu resolvi perdoar. E o perdão te ajudou na sua recuperação. Porque até então, a minha raiva era sobre ele. E eu tava com muita raiva, muito ódio. A partir do momento que eu falei, ei, ele não, por que eu tô com raiva dele? E essa raiva fazia mal só pra você. Pra mim. Pra ele não impactava em nada. Nada. E além disso, eu também comecei a tomar consciência, e aí isso aí foi um período, pelo menos no primeiro 1 ano, e dói ou falar assim, mas hoje eu sou muito bem resolvida com essa fala, porque não tiro a culpa dele, porque o que ele fez foi muito cruel e é crime, por isso que ele está sofrendo as consequências. Mas ter chegado nessa situação, muita coisa também é responsabilidade minha. Eu cheguei nessa situação junto, eu me permiti, eu fui negligente. De novo, imagina, no dia do divórcio eu estava indo lá fazer reunião no trabalho. Mas essa é uma coisa que eu também queria te perguntar, Kátia, por favor. Existem muitas mulheres imigrantes que vivem relacionamentos abusivos. Então, pela tua experiência, quais que você diria que seriam os sinais de alerta? Uma bandeira vermelha para quem está ouvindo a gente, a mulher imigrante que está, seja no relacionamento que ela encontrou no novo país, ou quem acompanhou o marido pelo trabalho do marido, que existem muitos casos assim. Quais seriam as bandeiras vermelhas? Sim, olha, eu não sei se eu consigo dar tantas dicas nessa ótica, porque a minha ótica foi um pouco diferente, que na minha ótica eu era a provedora da casa e quem me acompanhava era ele, né? E talvez um dos grandes pontos para mim crítico foi essa questão de achar que ele estava bem resolvido com essa situação, que era uma conversa que a gente já tinha tido lá no namoro. Lá no namoro nós éramos nós éramos financeiramente iguais. E a gente já tinha feito um acordo há 20 anos, quando a gente começou a namorar, de que nós vamos seguir aquele que ganha mais. Essa era a nossa conversa na juventude. A vida, por alguns motivos, enfim, aí são vários motivos, fez com que eu alavancasse mais do que ele e fez com que ele tivesse que me acompanhar por muitas vezes. Só no Brasil eu me movimentei pela empresa 4 vezes de cidade. E ele me Ele te acompanhando. Eu fui para a Suíça, né? Também com ele, então ele me acompanhando, enfim. Então, assim, ele também teve esse papel de ter que abdicar de muita coisa, né? Aí, por isso que eu falo que eu tenho que ser muito cuidadosa, porque eu vou falar na ótica de um lugar que eu não estou. Só que quando ele decidiu abdicar, foi uma decisão conjunta, Claro. né? E eu Pro bem da percebo, família. pro bem da família. E aí eu percebo que chegou em algum momento que aquilo começou a incomodar, né? E aí eu acho que daí vem uns sinais também. Foi um dos momentos mais críticos do nosso casamento, né? Foi o momento que ele começou a colocar uma posição dizendo: olha, já que eu abdiquei, agora você fica responsável por mim. Então você tem que pagar, você tem que fazer, você tem que tomar decisão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo por mim. Então, e eu me coloquei naquela situação dizendo: verdade, eu tenho que fazer isso por você porque realmente você abriu a mão da sua vida por mim. Eu entrei nesse lugar. Então, várias coisas de abuso, dizendo: olha, então agora me dá o seu cartão de crédito e eu vou gastar sem limite. Ah, toma aqui para você gastar. Ah, eu não vou trabalhar o dia todo, não. Só vou trabalhar algum período da manhã, porque à tarde eu vou cuidar do meu corpo, porque eu tive que abrir muita mão da minha vida por você. Ah, é verdade, você não precisa se desgastar, deixa que eu me desgasto. Então foi desse lugar que partiu, né? Então eu achava aquilo, falei, poxa, realmente eu tinha a responsabilidade de cuidar, eu tinha Cuidar, de responsabilidade prover, de tudo, e tudo que era de coisas pesadas, sei lá, imposto de renda, chatice. Eu falava, não, eu não vou olhar isso, é você que tem que cuidar disso. A conta é você que tem que olhar. Ai, sei lá, deu um problema na nossa internet. É você que liga pra internet pra resolver a internet. Assim, coisas assim, entendeu? Parece coisas pequenas, mas vai te sobrecarregando. Vai acumulando, né? E também, o dia que pra mim foi também assim, uma coisa que ficou muito marcada foi o dia que eu cheguei em casa, minha filha tinha 4 aninhos de idade, ela já estava na escolinha, né?
Na creche? No maternal, que chama, na creche, enfim. E aí eu sempre chegando lá em casa quase 8 horas da noite do trabalho, eles estavam jantando, e aí eu cheguei e falei para ela, Catarina, como é que foi a escolinha hoje, né? Conta pra mamãe como é que foi a brincadeira. A minha filha me responde, eu só conto se você me promete que você vai me levar pra Disney. A minha filha tinha 4 anos. Eu falei, quê? Como assim você só vai me contar se eu te prometer que vai levar pra Disney? Aí ela olhou pro pai dela, e eles fizeram o hi-fi, tipo, missão cumprida. Ele tinha treinado ela pra fazer isso. E aquele dia minha filha começou a negociar comigo. Filha, pega. O que você vai me comprar? Quantos presentes você vai me dar? Meu Deus do céu. Então, só que eu demorei muito para entender esses sinais. Então, talvez a dica que eu posso dar é de que eu não fiz, que eu devia ter feito. Você tem que ter pessoas de muita confiança do seu lado que te ajude a olhar aquilo que você não está olhando. Só que mais do que isso, você tem que estar aberta A escutar. a escutar. Uau. Isso é muito verdade. Porque o que eu vejo também é que existem muitos casos que a gente não quer ver o problema. A gente... Que dói, né? Porque dói. Dói muito. E quando você identifica o problema, você precisa tomar uma ação. Né? É isso. Então teve uma amiga em especial, Cecília, que foi uma que ela falava muita coisa pra mim. E doía demais o que ela me falava. E eu neguei, eu negava, falava, não é, Cecília, imagina, Cecília, você pega no pé dele, Cecília, enfim. Então foi. Só que ela estava falando a verdade, sabe? E eu sabia que a Cecília era muito verdadeira, era muito amiga, enfim. Enfim, eu só consegui escutar quando eu fui atrás de profissionais. Eu precisei de uma psicóloga, que eu também descobri essa conversa. Tudo isso, esse despertar aconteceu tudo em 2021, esse despertar. Foi no mês das mulheres, por isso foi muito marcado para mim. Eu lembro que eu saí para almoçar lá na empresa, ali no refeitório, estava sozinha, e aí eu cheguei, peguei meu almoço, né? E aí eu estava lá olhando as mesas, se eu encontrava alguém, tipo, um conhecido para sentar junto, eu não queria almoçar sozinha. Aí eu vi um grupo de meninas lá, de mulheres, desse grupo tinha umas 3 que eu conhecia, e aí eu peguei e falei, vou sentar ali com aquelas meninas lá, tá todo mundo mulherada batendo papo, vai ser uma conversa legal. Sentei lá, falei, oi pessoal, na hora que eu cheguei lá, o pessoal tinha uma delas chorando. Aí você fica sem saber se você levanta. Você pode ficar ou não? Resolvi ficar. Falei, eu vou ficar, mas vou comer quietinha, né? Vou só escutar. E essa menina estava contando sobre o fim do casamento dela, caótico, que ela estava passando por um divórcio difícil, e ela começou a falar lá na mesa sobre coisas que o marido fazia e que, gente, ela narrava o seu marido, a minha história. E aquilo foi entrando em mim, eu falava, não é possível que está acontecendo isso. E eu lembro que eu fiz uma pergunta assim na mesa. Nossa, mas você vai se separar por causa disso? Todo mundo, claro que ela vai! Tipo, você tá louca! Porque você começa a normalizar também. E esse é o problema, né? Sim. Você começa a normalizar porque você já tá acostumando com aquilo. E assim, eu lembro assim, uma coisa que ela falava e acontecia muito na minha casa, ele falava pra mim, você só chegou onde você chegou porque eu tô do seu lado, você sabe disso, né? Você sabe, você só conhece o que você conhece porque eu te abri os olhos. Olha, essa pessoa aqui não é boa pra você, não. Esse amigo aqui, olha, nada de risadinha, não, pra essa pessoa. Essa roupa aí, não, você não vai trabalhar assim, né? Essa roupa tá estranha, né? Então, sabe assim? Aí você fala, não, é verdade, tá estranho. Não, é verdade, vai minando aos poucos. Vai minando. Aí, de repente, você tem ninguém mais te visitando. De repente, você tem você sendo responsável por tudo, você se sentindo culpada. Mas você também fala, puxa, mas também se eu largar... Tinha uma coisa que ele falava pra mim, ele falava assim, você já notou que mulher bem-sucedida, todas estão divorciadas, separadas, não tem homem perto delas? Porque fica arrogante. Já reparou nisso? Aí ele me dava os nomes, né? Eu falava, nossa, é verdade. Ele falou assim, então, se você quer ser diferenciada, você não perca seu casamento. Porque se você vai ser mais uma dessas. Então, assim... Gente, olha... São várias coisinhas. São várias coisas. Ela vai fazendo uma construção pra te... E difícil, né? Novamente, eu tô tentando encurtar essa história, mas eu tô falando disso acontecendo por anos, né?
E aí, depois que eu saí desse almoço, eu tive uma palestra também que foi para me despertar, uma palestra do Dia das Mulheres, por isso que ficou muito forte. Eu saí daquele dia, eu lembro, tô falando o nome das amigas porque elas vão lembrar dessa história. Eu liguei para uma amiga delas, para uma das maridas, chamada Bianca, era num domingo. Eu falei assim, Bianca, um dia você me falou que você tinha uma psicóloga que te ajudava. Eu tenho uma amiga, que você não quer falar que é para você, né? Uma amiga tá precisando. Que tá precisando dessa psicóloga. Você passa o telefone dela para essa amiga aqui? Pra uma amiga que eu vou passar para ela? Não é para mim não, tá, Bianca? É para uma amiga aí. Tadinha, ela tá precisando demais. Aí, e olha Deus mandando sinal. O nome da psicóloga que eu acompanho até hoje chama Maria do Céu. Tipo, não era mais um sinal? Céuzinha, Você beijo. começou antes do acidente e continua com ela até hoje. Que Eu legal. comecei um ano antes de acontecer. Eu liguei pra ela no domingo, ela vai lembrar muito. A gente lembra dessa história. Eu liguei pra ela chorando, contando pra ela. Eu não sei o que tá acontecendo. Tudo aquilo que era perfeito não é mais. O que aconteceu com a minha vida? Né? O que tá acontecendo com o meu casamento, comigo, enfim. Um ano de terapia. Esse um ano, aí isso é importante. Aí eu comecei a escutar ela, por isso que eu falei, tem que ter, né, alguém que te fale. E ela começou a me ajudar muito a olhar o que estava acontecendo. E, de novo, o psicólogo sabe fazer muito bem isso. Eu fui encontrando as respostas, mas ela me ajudou, ela me guiou. Claro, claro. Né? E aí, esse um ano foi um ano do terror. O autoconhecimento, ele é difícil, né, Rafa? Mas ele liberta. Ele liberta. Só que aí, ele libertou, eu ainda não estava no divórcio. Eu estava casada. E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo. E aí quando eu comecei a identificar, eu mudei. Aí meu casamento entrou na crise maior. Porque daí eu comecei a enfrentar. Comecei a falar. Começou a se impor. Comecei a se impor, não é verdade, não quero. Aí aconteceu muita coisa ruim nesse um ano. As mais tristes de que pode acontecer no relacionamento. Aconteceu traições. Aí começou a ter comportamentos mais violentos. Comportamentos de quebra-copo, quebra-celular, quebra-computador. E a Catarina já era nascida? Já. A Catarina tinha seus 4 anos, 5 anos. Quebra-porta. Teve tudo isso acontecendo nesse ambiente. Meu Deus. Né? Só que você acha que não, é porque tá foi um dia ruim. Dia ruim, né? Enfim. Bom, resumindo a história, e aí foi quando desse dia ruim eu falava, não, agora a coisa ficou difícil. Eu cheguei, inclusive, a abrir um boletim de ocorrência, porque teve um dia que eu fiquei com muito medo. E aí esse boletim de ocorrência foi aberto. E aí, gente, foi um dos dias que eu também deixei de acreditar um pouco na justiça brasileira, porque eu abri um boletim de ocorrência e menos de 30 dias depois ele tinha comprado uma arma de forma legal. Eu falava, gente... Como é possível? Como é possível? E quem levou essa arma para ele na porta da minha casa foi um carro da polícia militar. O pessoal estava fardado. Entregou para ele numa caixinha. A arma dele, deu parabéns, deu para ele lá um certificado que ele tinha. Ele tinha um boletim de ocorrência aberto. Eu olhava assim e falava, não deve estar. Tem alguma coisa errada tem alguma parte que eu não conectei. Não é? Bom, enfim. Meu Deus. Resumindo toda a história, aí acontece, chega no dia, né? No dia que foi o dia da assinatura do divórcio. E eu falo de novo, a gente conversou um pouquinho antes da gravação, né? Que eu voltei a acreditar em Deus depois do 43 dias, tá? Até aqueles primeiros 42 dias eu tava de mal com ele. A gente tava brigado. A gente tava brigado, mas a gente voltou a ser paz. Mas Deus faz uma coisa muito bonita para nós, que é dar o livre-arbítrio. E a gente realmente sofre as consequências daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente buscou. Das coisas boas e ruins, né? E aí, para vocês terem uma ideia, que eu acho que Deus estava tão, tipo, essa minha filha deve estar de brincadeira comigo, porque num dia antes, a gente conversou sobre essa história, a advogada que estava tratando do meu divórcio me deu um monte de alerta, falando, menina, sai daí, você está vivendo um relacionamento perigoso, ele é um monstro, ele vai acabar com a sua vida. Ela falou tudo para mim num dia antes. Do acidente. Do incidente, né, do ocorrido. Incidente. E do dia seguinte... Eu, Kátia, inocente, entro no carro com o falecido. Não é? Olha só. Não era assim, não é pra bater em mim. Mas era o mundo que eu conhecia, era tudo que eu tinha, era a informação que eu tinha, né? Mas eu não gosto de me colocar nesse papel de vítima, porque
esse papel, às vezes, de vítima também não é perigoso. Eu já tive nele, aceitei ele e falei realmente o que aconteceu comigo foi culpa do maligno, da pessoa cruel. Mas eu não quis ficar nesse papel e não quero, porque também faz com que a gente negligencie a nossa responsabilidade de cuidar da nossa vida. Porque foi só Exato. depois que eu saí desse papel que eu falei, ei, vou cuidar do que eu penso, vou cuidar do meu corpo físico, vou cuidar das Claro. minhas relações, vou cuidar de mim. E vou ficar mais atenta, vou tentar entender um pouco dos sinais, não vou negligenciar o que vem na minha cabeça. Tipo, eu comecei a ficar um pouco mais alerta. Ainda fiz umas burradas depois desses 3 anos, tá? Mas é normal, somos seres humanos. E quando eu volto pro trabalho, depois de 10 meses, e realmente, assim, eu sou muito, muito agradecida e privilegiada pelo trabalho que eu tenho. Eu tenho um chefe que falou uma coisa pra mim tão bonita no hospital, num período ainda que eu tava, assim, depois que eu saí da revolta querendo viver, mas eu ainda tinha muitas dúvidas se voltar a trabalhar era uma opção. Porque eu só sabia de pessoas na cadeira de rodas na Paralimpíadas. Então eu já comecei a pensar qual esporte que eu ia praticar para virar paralímpica, sabe? Bom, então, acabou a carreira corporativa, Vamos para os esportes. sei lá o que eu vou fazer, mas sei lá, vou fazer algum esporte, né? Era esse meu pensamento. Mas por que na tua cabeça você achava que não poderia voltar no mundo corporativo? Mas assim, acho que primeiro que é difícil você saber se ver num lugar quando você não tem referência nenhuma. Eu não tinha referência de pessoas com deficiência trabalhando comigo. Nossa. Por isso que é importante ter a pluralidade nos espaços. É mais fácil você ir num ambiente que você consegue ver pessoas como você, e aí você se sente incluída, né? 100%. Imagina se você entra num lugar que só tem homens. Você vai se sentir bem? Exato. Entra num restaurante que só tem homens lá. Eu não sei vocês, mas eu com certeza ia ficar meio constrangida. Desconfortável? Não, Sabe? até de nacionalidade, você vai num lugar só tem mexicano, ou só tem. Não é? Você é a única brasileira. Você chega assim e fala, ué, Você se sente um peixe fora d'água. você chega um peixe fora d'água, né? Então, era isso. Eu não tinha representatividade suficiente para falar que eu era capaz. Eu não tinha, assim... Uma referência? Faz uma enquete aí, pergunta quantas mulheres negras na cadeira de roda você conhece no mundo corporativo? Eu conheço eu. Deve ter mais... Eu já conheci agora mais algumas, pouquíssimas, né? Todo o meu respeito. E você tá há 20 anos, né? Numa multinacional. Imagina. 20 anos. E já trabalhou na Suíça, já trabalhou em vários lugares. Mas né, inclusive eu nem tinha esse olhar para essa referência. Inclusive, como eu falei, eu sou a primeira pessoa de cadeira de roda que eu me conheço. Eu nunca tinha tido cuidado de ir num restaurante, eu vou voltar a falar de um restaurante assim, mas podia ser qualquer outro lugar, que eu tivesse a preocupação se tinha rampa para entrar, se tinha banheiro acessível e se tinha lugar para encaixar minha cadeira na mesa. Nunca tinha essa preocupação. Você simplesmente ia. Hoje, todas as pessoas que começaram a me conhecer falam para mim, Kátia, depois que eu te conheci, é impossível fazer uma viagem, um passeio, qualquer lugar, sem observar. sem observar isso. Concordo. Eu senti o mesmo. Depois que eu te conheci, eu falava, gente... Como é que ela vai estar aqui, né? Como é que seria? Como é que ela seria? Como é que seria, né? E eu acho que esse é o primeiro passo, quando você começa a ter... E o segundo passo é depois começar a advogar por isso, né? Começar a falar. Mas enfim, isso é uma outra conversa, é um outro... É muito assunto. É muito assunto. Mas o que o seu chefe falou? Você vai falar o que o seu chefe falou. E aí o dia que ele foi me visitar, ele falou pra mim... Eu tava num dia desses tristes, né? Eu ainda não tinha aprendido aquela técnica do controlar o tempo. Isso eu aprendi ao longo. E eu tava lá meio, né? Eu falava assim, olha, você sabe que agora você pode me dar a demissão, né? Porque eu não volto mais. Não faz sentido. E falava assim, olha, eu escutei essa conversa, que eu já tinha falado isso, externalizado isso para várias outras pessoas, né, naquele momento, e falou assim, Kátia, eu escutei essa conversa aí que você não quer voltar a trabalhar, eu não tô entendendo. Porque, olha, a gente nem te contratou para fazer maratona. foi engraçado e duro, né? Ele falou assim, as suas pernas eu nunca usei para nada. Então, o que tá te incomodando? Assim, você não foi contratado para fazer corrida, para correr. O médico me contou que você foi impactada pelos seus neurônios, né? Provavelmente 50% deles nesse momento não funcionam mais, porque é uma brincadeira, mas é real, porque a partir do momento que eu ainda tenho, porque vai sair dessa, 50% do corpo sem funcionar, sem essa conexão, é a mesma coisa de dizer que tem 50% dos meus 90 bilhões de neurônios, 45 então, que estão ali... Anestesiados, descansados, porque não está trabalhando, entendeu? Então eles estão ali. Essa é uma
É só uma. É só uma. Como que fala? Para a gente ter um pouco da ideia do que está acontecendo no corpo, né? E aí ele usou essa conversa e falou assim: eu tô sabendo que 50% dos neurônios parece que não tá mais funcionando, né? Mas as pessoas que trabalham lá na Nestlé trabalham com 10%. Você tá na frente de muita gente. Eu não tô entendendo o que você não quer voltar a trabalhar. Maravilhoso. E aí, nesse dia, você já decidiu que você iria voltar? Aí eu ri, eu falei, então eu vou voltar, então. Que legal. Né? Vou voltar. E foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa porque eu fiz por vários motivos. Primeiro, para mim, voltar. Eu acho que uma coisa que, quando perguntam qual é o seu propósito, né? E essa pergunta é tão filosófica, né? E faz Muito ampla. Mas eu tenho uma resposta simples. Qual que é Ser útil. E existem várias formas de você ser útil. É. E eu acho que é isso. Acho que o propósito do ser humano é ser útil. É ser útil. Eu quero ser útil, né? E tem várias formas de ser útil. Então eu me sinto útil. O trabalho me faz também sentir útil, mas não só o trabalho, eu sinto útil nessa conversa. Maternidade, na conversa, na troca. Sim, é ser útil. Eu falo, poxa, eu sou Concordo. útil. Entendeu? É isso. Então eu falo Incrível. assim, poxa, eu quero ser útil. E aí o trabalho me faz se sentir útil. O trabalho reforçou essa utilidade. Então esse foi o primeiro ponto, me ajudou nesse propósito muito. Claro que o trabalho também dá uma recompensa financeira, porque ser deficiente, gente, custa caro. Como custa caro, devia ser diferente. Mas ter acessibilidade, ter o conforto, sabe? A cadeira de rodas que tem que ser mais leve. Hoje eu consigo dirigir, eu tenho meu carro, o carro tem que ser adaptado. Então a adaptação, ela não é barata, você tem que investir na adaptação. Aí você tem algo para te mover. Assim, tem muita... a fisioterapia que você não quer parar, porque, enfim, tudo isso custa dinheiro. Então, por isso que eu entendo porque a gente vê poucas pessoas deficientes ativas, porque, infelizmente, até uma estatística, que eu vou falar rapidinho, porque eu sei que eu estou prolongando a conversa. Não! Tem uma estatística muito importante que acontece no Brasil, que a maioria das pessoas na cadeira de rodas, ela não nasceu na cadeira de rodas. A maioria, 80% diz as estatísticas. O primeiro motivo que faz as pessoas ir para a cadeira de rodas, geralmente é dos 18 aos 60 anos de idade, que é a idade que vai para a cadeira de rodas. O primeiro motivo no Brasil na cadeira de rodas é o acidente automobilístico e motociclistas, os dois juntos ali, né? E geralmente é um acidente causado em pessoas que estão em carros vulneráveis ou então em motos fazendo as entregas malucas por aí. E quem é essa classe que está nesse carro que não tem o airbag, que não tem a tração nas 4 rodas? E que está fazendo entrega de comida. Que está fazendo entrega de comida. Quem é essa classe? É a classe mais baixa. O segundo motivo no Brasil é a arma de fogo, tiro. Então, geralmente, é a pessoa que está lá na linha do tiroteio. E quem são essas pessoas que estão na linha do tiroteio? É o ladrão, é a polícia, é a polícia militar. Podem pesquisar aí na internet. O salário também não é alto. Não é alto, então, de novo, é a classe mais baixa. O terceiro motivo no Brasil, que também dói na gente, é o acidente doméstico. É o cair do andaime, é o cair da janela, é o cair da escada. Eu até brinco, eu falo assim, o único que não foi nesse motivo foi o Gugu Liberato, que não sei o que foi fazer na escada e caiu, né? Podia ter contratado aqui, né? Mas enfim, tirando essa brincadeira, mas esse é o acidente, é o que cai no banheiro. E Total. Quem é a pessoa que está nessa condição, passando por esse risco? Para esse serviço. O quarto motivo é a criança que nasce, aí sim, nasceu com problema de lesão na medula. E a lesão na medula geralmente é a má formação por falta de vitamina na gestação. Quem é a mãe que não está fazendo o seu acompanhamento pré-natal, né? Quem é? Que a gente acha que... Eu não sei você, mas eu sempre achava, nossa, até parece, toda mulher vai no pré-natal. Mas nem todo mundo tem a condição. Não. Eu conheci depois, nesse mundo, dezenas de mulheres que durante a gestação já tiveram seus 5, 6 filhos e nunca tomaram uma vitamina. Um poli alguma coisa. Tem muito, tomava um coquetel de vitamina. Tem preparação para engravidar. Mas custa caro. Custa caro. Você deve ter feito isso porque você tinha condição de pagar tudo isso. Sem dúvida. E o quinto motivo, que é o que me fez num dia chorar, é a violência contra a mulher. Eu fiquei um dos hospitais que eu fiquei, eu vou falar o nome porque eu acho que esse vale muito a pena a gente reconhecer, foi no SUS. Eu fiquei um mês no SUS, no Luci Montoro. São Paulo. São Paulo.
um hospital, né, da rede pública, e foi aonde que eu reaprendi a viver, porque até então eu tinha ficado meus primeiros 4 meses no hospital particular, de alta relevância, e que eu tenho muito a agradecer também pela qualidade da cirurgia, mas aquele médico abençoado me falou. Eu falei assim, poxa, mas como é que eu vou voltar a viver se vocês estão me dizendo que eu preciso de uma cuidadora o tempo todo, 24 horas, para me trocar, para me dar comida, para fazer as coisas por mim, já que eu vou estar aqui na cadeira de rodas. E essa cuidadora, que olha, quem não tem uma profissão, procura sobre essa profissão. No Brasil, está custando cerca de R$ 150 a hora. Se eu preciso de uma cuidadora 24 horas, no mês eu estou falando de R$ 20.000. Eu falo assim, essa conta não vai fechar em algum momento, né? Total. E aí ele falou para mim, Kátia, ele me deu essas estatísticas, me mostrou no site essas estatísticas, tá? Pública também, essas estatísticas do Ministério da Saúde. E ele falou assim, então, aonde estão essas pessoas? Tá aqui no particular? Eu falei, não. Ele falou assim, então vai lá no público. E lá você vai conhecer a verdadeira vida do deficiente. E eu te dou dias para você aprender a viver com autonomia, porque essas pessoas estão vivendo com autonomia. Essa população não tem dinheiro para pagar cuidador. Não tem. E ali você evoluiu um absurdo. Em menos de 20 dias, as pessoas que acompanham a minha história sabem, em menos de 20 dias eu estava cozinhando, lavando, tomando banho sozinha, caindo no chão da cadeira, levantando para a cadeira, eu estava dirigindo, eu estava vivendo, porque em 23 dias, foram esses dias que eu gosto dos números, por isso que eu trabalhei em remuneração na RH. Eles falaram assim, olha, eu cheguei lá no SUS, eles falaram assim, ei, essa vida aí, olha, a gente vai te ensinar a viver agora, tá? Eu conheci pedreiros fazendo construções na cadeira de rodas. Tem vídeos na internet, quem quiser pesquisar. Uau. Subindo um andaime assim, ó, com a corda e colocando massa. E trabalhando. Que legal. Eu conheci cabeleireiras, manicures, empregada doméstica na cadeira de rodas. Que legal. Entendeu? Aí você olha para uma história dessa, você vai reclamar? Não. Você vai falar. Mas é muito então, lindo. Então é muito sobre ter a referência, sabe? Então por isso que eu falo que uma das dicas que eu tenho também, que eu dou, a gente falou muito dessas redes de apoio de pessoas, e não são muitas, principalmente os profissionais eu super recomendo, mas a outra dica que eu dou é quem são as suas referências? Quem é as pessoas que estão ao seu lado para que você consiga fazer essa comparação, essa analogia, porque muitas vezes a gente também se prende no mundinho de uma referência perfeita, e aí você olha a sua vida e fala, nossa, minha vida não é igual a essa. Exato. Aí você começa, entendeu? Então acho que ter todo tipo de referência, tanto para te inspirar e tanto para você agradecer, ajuda, né? Você sempre vai ter... E quando eu volto a trabalhar, daí eu já volto a trabalhar transformada em tudo isso, agora eu posso. Que legal. A empresa fez um ato que para mim foi um dos das grandes respostas, dizendo, a gente te quer aqui, a gente acredita em você, que foi me promover para uma posição, eu já era uma posição de liderança, né? Liderança sênior, e fui promovida a uma posição de liderança em América Latina. Eu era Brasil e fui promovida para uma posição de América Latina. Foi quando você veio para cá, para o México. Foi quando eu vim para o México. E a vinda para o México, ela combinou duas coisas. Por que eu estou no México? Foi a pergunta inicial, né? Depois de tanta história. Foi o seguinte, primeiro quando eu fui promovida e recebi essa posição, a primeira reação a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente vai para esse lugar de que não posso e não tenho capacidade, porque também de proteção. Eu falei para o meu gestor, falei assim, olha, vocês estão certos o que vocês estão fazendo? Porque vocês estão me promovendo para uma posição de América Latina, que pelo histórico que eu tenho, é uma posição que vai viajar muito, né? E vocês entenderam que eu estou numa cadeira de rodas, assim, só para ver se vocês estão... Estamos na mesma página. E ele falou para mim, ué, mas a cadeira de rodas serve para te movimentar ou para te prender? E aí com aquele humor, ele falou, eu até achei que você ia andar mais rápido agora. E aí ele falou de novo, ele falou, Kátia, se você não estiver nesses espaços, no aeroporto, nos hotéis, fazendo isso, a sociedade não vai mudar, porque são poucos que vão conseguir chegar onde você está, onde você pode chegar. Concordo. E se lá não estiver pronto para você, faça estar. Eu tenho uma história no LinkedIn, depois você pode ver, que aconteceu, eu não vou falar o nome da empresa, mas vocês agora vão ver acompanhar a empresa que aconteceu. Eu tive uma viagem para o Chile,
na cadeira de rodas, sozinha, numa companhia aérea, que quando eu fui fazer o check-in, ela falou que eu não podia viajar sem acompanhante. E eu disse que, por quê? Qual era o motivo? Ela falou, porque você está numa cadeira de rodas, senhora. Eu falei, ué, mas Eu tenho autonomia. eu tenho autonomia, eu tô consciente. Eu falei, não, mas a nossa política diz que pessoas com deficiência têm que viajar acompanhado. Foi a primeira bloqueio. Eu briguei muito desse check-in, enfim, tudo mais, enfim, não conseguia, enfim, tudo mais. Uma anja do meu lado falou, ó, então precisa de alguém para acompanhar? Ia fazer o mesmo voo que eu, ela foi lá e teve que assinar para eu entrar nesse voo, né? Enfim, já foi muito humilhante. Lógico, né? lógico. Enfim, viajou tudo mais. E aí, quando eu cheguei num voo às 10 horas da noite, o avião pousou na pista, ou seja, ele não pousou naquele finger, então tinha que esperar o tal da... É um elevador especial para me tirar do avião, para, né? Um caminhão lá, um elevador. Tem um nome específico lá, lift alguma coisa. Bom, eu já sou a pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, ela tem que ser a primeira pessoa a entrar no avião e a última a sair, que já eu acho um absurdo isso, mas essa é o protocolo. A última a sair? A última a sair. É uma regra de todas as companhias aéreas. Até hoje não entrei nenhuma que fez a regra diferente. O motivo é estúpido, desculpa, mas o motivo é estúpido porque eles falam que se em caso de emergência eles precisam evacuar o avião com a maior agilidade possível. Se eu tenho mobilidade reduzida, eu vou atrapalhar as pessoas saindo do avião. Então, tipo, a minha vida vale menos, entendeu? Essa é a regra. É triste, né? Mas, enfim, tem os seus motivos. Bom, eu já sou a primeira a entrar, a última a sair, eu já fico horas no avião, e lembra que o avião não tem acessibilidade, eu não vou no banheiro, tudo isso acontece, né? Eu não consigo. E nesse dia, o voo chegou às 10 da noite, eu fiquei naquele avião esperando ser recolhida, deu 10h30, deu 11 da noite, deu 11h30, deu 11h45 da noite, eu estava ainda dentro do avião, de uma aeronave, no escuro, porque eles até apagaram a luz, e não me tiraram do avião. Eu fiquei 1h45 dentro de uma aeronave, ligando no serviço de atendimento dessa companhia aérea. Você estava sozinha na aeronave? Sozinha na aeronave. A tripulação foi embora. E me deixou na aeronave dizendo, senhora, se preocupa que já estão vindo. Foram embora. Isso foi no Brasil? No Brasil. Meu Deus, que absurdo. E quando a atendente fala, me avisa, não, eu noto aqui que você está na espera, você está na lista da espera pro tal do mecanismo ir me buscar, o lift, alguma coisa. É porque só está com uma máquina funcionando no aeroporto e eles estão tirando as bagagens. É isso que ela me falou, por telefone. Nessa mesma hora, tá, aquele momento que aí você fala, chegou o momento de eu ficar com raiva. Agora eu posso rodar a baiana. E escuta, relógio, eu vou ficar muito tempo com raiva. Não vão ser só 20, hoje vai ser 1 hora, 2. Eu fiquei tão triste, né, com todos os sentimentos. Lógico. Que eu peguei na hora e fiz por impulso. Eu cheguei a me arrepender, depois não mais. Eu entrei no LinkedIn e eu fiz uma foto minha dentro dessa aeronave. Sozinha. Né, um selfie lá. E escrevi um post. Marquei a aeronave, lá na companhia aérea, que tinha feito isso. Isso já era, né, como eu falei, 11 e pouco da noite, quase meia-noite. E aí, coloquei o send. Aí passou 5 minutinhos, eu me arrependi. Eu falei, nossa, acho que eu não devia ter feito isso, porque eu estou fazendo uma viagem a trabalho. E eu não quero expor a empresa que eu estou trabalhando, que não tem nada a ver com a empresa que eu estou trabalhando, entendeu? Mas eu fiquei com medo daquilo repercutir, confundir a história, né? Enfim. Aí eu entrei no LinkedIn para apagar. Já tinham, ó, esse povo não dorme. Já tinham mais de 700 curtidas. Em menos, sei lá, em 10 minutos. Tinha viralizado o negócio já. Esse post tem mais de 10 mil. Ainda tá no LinkedIn. Tá lá, eu deixei. Porque o primeiro que me respondeu foi a própria companhia aérea, que eu achei um absurdo, que foi um chatbox, com uma resposta dizendo que... Entre em contato conosco para mais suporte. Aquilo foi horroroso. Me dando um telefone de 0800 para ligar. Foi a primeira. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Só que o que não me fez apagar foi o meu chefe, que foi o segundo a escrever, dizendo, se essa empresa
não é capaz de cuidar, respeitar um ser humano, não é capaz de ser parceiro da Nestlé. Aquilo pra mim foi assim, tipo, então um vice-presidente escrevendo aquilo. Uau, Aí eu falei, incrível, eu tenho o apoio que eu preciso, sabe? E aí incrível. choveu o apoio, enfim, tudo mais, muita gente, vários. Que bom que você não apagou. E tá lá até hoje. Que bom que você não apagou. Estamos Vou colocar o link depois para quem quiser ler. Tá lá. Estamos brigando até hoje, porque depois eu me juntei, aí depois você descobre várias histórias de pessoas que passaram por essa situação, que entraram no Mas processo, não tiveram a voz enfim, que você teve. tudo A mais. Aí a repercussão. gente se juntou, abrimos um processo e estamos brigando para que mude essa política dessa Legal. empresa, entendeu? Eu Incrível. falo assim, ainda estamos, e vou continuar brigando até eu conseguir. Eu falei, eu tenho que usar essa voz para isso. Entendeu? Lógico. E aí, então, enfim, aí essa certificação de quando eu voltei a trabalhar, eu aceitei a proposta e eu falei, é um momento também de eu dar a oportunidade para minha filha. Apesar de eu ter ficado os primeiros 1 ano lá no Brasil, mas eu pensei comigo, o ambiente, ele muda muito também. Ele impacta, Sem dúvida. né? Às vezes a gente coloca esse peso dizendo, não, o externo eu tenho que blindar, nada do externo me atinge, tudo vem de dentro para fora, mas Todos nós somos influenciáveis, não tem somos. como. Exato. E a gente é moldado pelas pessoas que a gente anda, pelo ambiente que a gente está. Exato. Então, eu pensei comigo, é a chance que eu tenho também de dar para Catarina a possibilidade de uma nova história. Novos horizontes. Novos horizontes. É diferente o olhar das pessoas que me conheciam andando e me vê agora na cadeira de rodas. E eu nem julgo essas pessoas, porque eu acho que eu também teria esse olhar de tipo, como assim aconteceu isso com você? Eu ainda encontro pessoas do meu passado que quando me encontram se emocionam, choram. Eu já falei pra você que eu não choro mais por esse motivo, eu não choro, né? Eu choro por várias outras coisas e por muitas outras coisas, mas por esse eu não choro mais. Mas as pessoas se emocionam, eu respeito o sentimento dela, talvez eu acho que eu choraria também. E é diferente a pessoa que nunca me viu andando, como você, por exemplo, que olha pra mim, que é um olhar mais de admiração, porque, nossa, como você consegue fazer tudo isso? Exato. E isso pra mim é um combustível muito importante para que eu legal. falo assim, poxa, tá sendo bonita a história que eu tô construindo, eu tô vivendo melhor do que eu vivia antes, sabe? Porque antes eu não tinha esse olhar pra mim, Sim. sabe? Então, mas isso não significa que eu não quero voltar a andar, só entre Sem fique pronto. dúvida. E que você não vai, isso não significa que você não vá. Mas aí a vinda para o México foi essa resposta, foi a resposta do profissional, que você continua habilitando o meu profissional, e foi uma escolha de vida, de querer viver uma vida melhor do que eu vivia antes. E proporcionar novos horizontes, porque aí volta de novo aquela conversa, é o copo cheio do México. Incrível. Eu passei por várias situações aqui no México, você também deve ter passado, todo mundo passa quando sai do seu país, sai da zona de conforto, mas que depois dessa história, acho que as pessoas já devem ter concluído de que vai ser difícil alguma coisa que faz com que eu ache que é difícil viver, sabe? Incrível. Assim. Kátia, a tua história, quer dizer, a sua mudança foi ocasionada por algo muito forte, que é um recomeço, uma reinvenção, né? E tem muitas mulheres que, até eu atendo, que já estão expatriadas, que já são imigrantes e que querem buscar essa reinvenção, esse recomeço. Qual que é a tua dica? Para a gente finalizar esse podcast, o que você falaria para a pessoa que está nos ouvindo e que tem essa vontade de recomeçar? Porque eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres. O que você poderia falar para elas, que você poderia dar de dica? Eu acho que a minha história, sim, é muito impactante. Eu não vou minimizar isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter tido as mesmas experiências que eu estou tendo hoje sem ter essa história tão trágica. Então, eu poderia estar contando tudo que eu aprendi com uma ótica muito mais saudável, muito mais feliz, né? Muito menos dolorosa. Então, a dica que eu dou é que não deixe que tenha que vir um momento de dificuldade tão grande, de dor tão grande, para você realmente de ressignificar a sua história, de redescobrir. Então, não chegue nesse limite, não precisa. Incrível. Então, a dica que eu dou é que todas as oportunidades, da mais pequena que ela seja, as maiores, como aconteceu comigo, elas chegam na sua vida para te dar uma chance de fazer com que você tenha escolhas que colaborem com o seu crescimento e com a sua essência, com a sua verdade.
Então, nós, mulheres, que temos essa chance de migrar por qualquer que seja o motivo, seja por acompanhar o esposo, que eu imagino que deve ser realmente esse papel de ter que, ai, nossa, eu estou abrindo mão da de minha vida, tudo. abrindo mão de tudo, eu estou abdicando. Esse lugar não vai te ajudar ao Perfeito. crescimento. Incrível. Não vai. O lugar que te ajuda ao crescimento, e talvez o pai da minha filha acabou deixando de aproveitar, é aquele que eu estou recebendo da vida uma oportunidade de crescer e crescer ainda mais do que da oportunidade que eu tinha antes, sabe? Então, assim, é como você enxerga a oportunidade. Incrível. E eu acho que isso é a oportunidade, e viver a vida internacional, ela te dá uma amplitude, uma oportunidade, independente de como você chegou lá. Através de acompanhante, mãe solteira, estudante, refugiada, tudo. Ela te dá essa oportunidade e a gente tem que aproveitar. Então, para mim, essa é a dica, é de você ter realmente essa capacidade de olhar essa oportunidade como uma chance de crescimento e não como um castigo ou como, poxa vida, agora o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Não, não é sobre isso a ótica, é mais sobre isso. Que incrível! Obrigada!